Deus não nos ama porque nós merecemos. Ele nos ama porque Ele é amor e é isso que Ele quer fazer. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. E a minha oração por você hoje é que você realmente aprecie a mensagem, mas não apenas a aprecie, mas que ela possa trabalhar em sua vida imediatamente. O apóstolo Tiago diz que ao ser apenas um ouvinte e não um cumpridor da palavra, estamos apenas enganando a nós mesmos. Mas eu tenho certeza de que enquanto você se prepara para ouvir, que você já tenha dito ao Senhor, eu estou pronto para fazer o que quer que seja que eu ouça hoje. Tudo bem, hoje eu quero falar com você sobre o perfeito amor de Deus, ou o que vou chamar de Deus não está bravo com você. Certa vez eu coloquei um post no Facebook, Deus não está bravo com você, e em apenas alguns minutos eu recebi milhares de cliques ou aceites, ou o que quer que vocês chamam isso, eu sempre me esqueço do nome, e vieram muitos comentários, isso é exatamente o que eu estava precisando. E sabe, eu acho que muitas pessoas vivem com um certo tipo de pensamento, de sentimento de que Deus está bravo com elas. Deus não está feliz comigo. E eu sei porque eu fiz isso por muito tempo. Agora, parte disso aconteceu porque eu cresci em um lar abusivo, onde meu pai foi alcoólatra e muito abusivo, e ele abusava sexualmente de mim, e ele batia na minha mãe, e ele era um homem muito zangado e irritado também. E, portanto, você sempre tinha que se perguntar se ele estava bravo com você, se você tinha feito alguma coisa que o irritou, porque às vezes você podia fazer algo e estar tudo bem, depois você fazia o mesmo e ele já não estava tão bem, ele ficava irritado com você. Alguém mais aqui cresceu numa situação onde você nunca sabia se seus pais estavam felizes com você ou não? E se nós não entendermos a palavra de Deus e não compreendermos que o Pai Celestial não é dessa maneira, então isso pode nos afetar adversamente por muitos e muitos anos da nossa vida. Então eu quero começar o programa dizendo: Deus não está bravo com você. Eu acho que isso ainda não entrou na sua cabeça, não é? Então, vou dizer novamente. Veja, aqui está o que você pensou, mas depois do que eu fiz? Mas o ponto é, Deus amou você antes mesmo de você ter feito isso. E não apenas isso, você não o surpreendeu quando você o fez. Ele sabia o que você ia fazer antes de você fazer. E então, a Bíblia nos ensina que o amor de Deus é um amor perfeito. E eu amo isso. Deus não nos ama porque nós merecemos. Ele nos ama porque Ele é amor. E é isso que Ele quer fazer. Então, portanto, goste você ou não, se você acha que merece ou não, as boas notícias do Evangelho é que Deus te ama incondicionalmente. Agora, isso não significa que não existe punição pelo pecado. Podemos nos arrepender. Isso significa voltar e ir noutra direção, não apenas se sentir mal por ter pecado, mas afastar-se do pecado. Arrepender é fazer a coisa certa. E Deus nos perdoa e muitas vezes Ele nos mostra misericórdia. E nós não precisamos pagar a pena. Mas também há um princípio na Bíblia chamado você colhe o que você planta. E nós somos um pouco como crianças. Às vezes, se você as deixar livre e for fácil demais, elas voltarão e farão a mesma coisa novamente. Então, não importa como Deus escolhe nos disciplinar, Ele sempre faz pelo seu amor. Ele sempre faz, Deus sempre faz o que vai ser melhor para nós no final. Mesmo que não pareça ser assim, ou muitas vezes Deus não lida conosco como Ele lida com uma outra pessoa, e nós pensamos, bem, Deus, por quê? Você está sendo tão duro comigo? Você só precisa confiar que seja como for que Ele lide com você, esta é a melhor forma para Ele lidar com você. Confiar em Deus traz uma quantidade tremenda de paz. Então, nós criamos muitas leis e regras em nossas vidas, mesmo que nós sejamos crentes da nova aliança. E Jesus cumpriu a lei, não estamos mais debaixo das leis,
do Antigo Testamento. A lei moral, ela não foi extinta, mas todos os códigos legalistas do não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo outro, ter que fazer certas coisas em certos dias, e você não pode isso, não pode aquilo. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que os 10 mandamentos foram, depois de alguns anos, foram convertidos em 2.200 leis diferentes que eles tinham que seguir. Honestamente, eu não posso nem me imaginar, sendo um judeu do Antigo Testamento que amava a Deus e estava tentando agradar a Deus seguindo todas aquelas regras. Deus não deu a lei porque pensou que alguém fosse capaz de segui-la. Ele a deu para mostrar que não podiam segui-la e que eles precisavam de um Salvador, que ele profetizou que viria. Bem, nós estamos do lado bom disso. Nós temos o Salvador, ele veio e realmente o novo você, porque a Bíblia diz que você é uma nova criatura, o novo você não quer pecar, você quer fazer tudo certo e Deus vê o seu coração. Mas a carne ainda parece gostar de leis, regras e regulamentos, e, portanto, nós podemos criar leis para nós mesmos. Outras pessoas, elas podem criar leis e regras para nós. É surpreendente quantas vezes, mesmo em uma amizade, a mensagem chega até você ainda que silenciosamente, mas você sabe que está ali. Bem, se você fizer isso, eu não vou gostar de você. E se você não fizer isso, você estará fora do meu grupo. E nós ainda nos sentimos assim como se tivéssemos que fazer alguma coisa, e usamos o termo eu tenho que ir o tempo todo. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Não, você não tem. Você não está lendo sua Bíblia para Deus, ele já conhece. Você a lê porque você precisa aprender e precisa crescer. E você não ora porque tem que orar? Você não ajuda a Deus quando ora? Mas você tem o privilégio de ir ao Criador de todo o universo e pedir a Ele para ajudar você, para satisfazer suas necessidades, para louvá-lo, agradecê-lo por tudo, ou até mesmo orar, interceder por outras pessoas que não sabem orar por si mesmas. E então, quantos concordam que criamos muitos regulamentos, regras e leis para nós mesmos? Bem, a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, no momento que você transforma, digamos, a leitura da Bíblia em uma lei, onde se você não lê certo número de capítulos diariamente, se sente culpado, então, de repente, isso ministra morte a você, não está ministrando vida, porque isso se torna algo que você tem que fazer, quando, na verdade, você quer fazer isso. Mas o inimigo conseguiu transformar aquilo em uma lei e você sente que é obrigado. Eu me lembro de anos e anos atrás o Senhor me dizendo, Joyce, eu não quero que você faça coisa alguma por mim, que você sinta que é uma obrigação. Deus quer que nós gastemos tempo com Ele porque nós queremos, que estudemos a Sua palavra porque nós queremos, que ofertemos porque nós queremos, e que sejamos bênção para outras pessoas porque nós queremos. Ele não está sentado no céu com uma lista perguntando, você fez tudo o que eu quis hoje? Se você fez, eu vou te amar e te ajudar quando precisar, mas se não tiver feito, eu estou bravo com você? Nós pensamos assim, mas Deus não pensa assim. E Gálatas 3:10 diz que todos os que dependem da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, malditos sejam todos aqueles que não permanecem em tudo que está escrito no livro da lei. Tiago 2:10, porque qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só mandamento, é culpado de quebrar todos. E veja, isso é o que precisamos entender se nós formos criar leis para o nosso relacionamento com Deus e pensarmos que toda vez que quebrarmos uma dessas leis, ou todas as vezes que falharmos, que Deus vai ficar bravo conosco, então não haverá uma forma de você apreciar o seu relacionamento com Deus. Eu quero ler uma história do livro que eu escrevi que se chama Perfeito Amor. Isso está no primeiro capítulo deste livro. É um pouco longo, mas vai ajudá-lo a entender melhor. Uma mulher que eu conheço conta uma história sobre a vez que ela fundiu o motor do carro que
Seu pai havia emprestado para ela quando ela foi para a faculdade. Era fim das férias do semestre, ela estava voltando para a escola, de ônibus. Uma viagem de 7 horas, com muitas paradas no caminho. Ellen havia ganhado muitos presentes de Natal, que eram grandes, incluindo edredom, alguns objetos pesados e também um computador. O pai dela disse que, ao invés de lidar com esses itens tão grandes no ônibus, seria melhor ela pegar o seu carro de volta à escola e devolvê-lo na próxima vez que voltasse para casa para visitá-lo. Que presente maravilhoso foi para ela! A viagem de volta à faculdade foi uma brisa. Ela estacionou o carro em local seguro, planejava ir para casa e devolvê-lo dentro de algumas semanas. Enquanto isso, de vez em quando, ela dirigia até o mercado ou ao shopping center. Em pouco tempo, ela estava levando seus amigos aqui e ali para se divertir. Numa dessas viagens, Ellen notou uma luz vermelha piscando no painel de instrumentos. Ela não pensou que fosse algo sério. Afinal, seu pai cuidava muito bem do carro e ele estava em boas condições, então ela apenas continuou dirigindo. Até perceber que havia alguma fumaça saindo debaixo do capô e decidiu que era melhor levar o carro de volta ao campus. Em seguida, vieram alguns engasgos e o motor fundiu. Quando chegou o caminhão com o mecânico, ele logo descobriu o problema. A luz vermelha do painel era um indicador de óleo e Ellen negligenciou verificar a luz e agora o motor estava sem condições de reparo. Quem pode imaginar como Ellen se sentiu? Naquele momento, como ela ficou assustada. Alguns dias depois, seu pai chegou para ver o resto do carro. Eles foram ao posto de gasolina para onde o carro havia sido rebocado e Ellen estava aterrorizada. Ela havia abusado de um privilégio e ignorado um simples aviso. Não havia desculpas para sua negligência e agora ela havia destruído o carro de seu pai. Ela sabia que ele estava furioso e não havia defesa para o seu comportamento. Ellen disse a seu pai como ela estava arrependida de sua falta de cuidado, mas ele apenas disse a ela para se sentar no carro e esperar até ele avaliar o dano. Depois de saber que o carro agora era inútil, o pai de Ellen arranjou para que o posto de gasolina se desfizesse dele. Ele, na verdade, teve que pagar para que o levassem. Agora era a hora de Ellen encarar sua ira. Enquanto eles se afastavam do carro destruído, o pai perguntou a Ellen qual o melhor restaurante da cidade. Bem, essa era a última coisa que ela esperava ouvir, mas ela o guiou até lá, e enquanto sentavam à mesa e olhavam o menu, Ellen não conseguia pensar em comida. Por fim, seu pai pediu para os 2 trutas, à moda Amandine. Eles se sentaram em silêncio, enquanto esperavam por sua comida, e cada minuto parecia uma hora para Ellen. Quando o prato chegou, o pai de Ellen disse para ela: "Hoje à noite eu quero te ensinar uma lição que você nunca se esquecerá." Ela sabia o que estava chegando e sabia que merecia o que ia receber. Ele vai fazê-la pagar pelo carro? Bem, isso levaria muito tempo. Ele gritaria com ela? Talvez ele apenas dissesse a ela como estava desapontado e, de alguma forma, este talvez seria o pior castigo. Então ele pegou a sua faca e o garfo e disse: "Eu vou te ensinar a remover a espinha desta truta cozida." Nenhuma palavra foi dita sobre o carro naquela noite, nem nunca mais. O pai de Ellen tinha ficado bravo com seu comportamento. E quem não ficaria? Mas ele também sabia que Ellen havia aprendido a lição sem retribuição dele. Ellen tem agora 60 anos e seu pai faleceu há muitos anos, mas ela nunca esqueceu a lição que aprendeu naquela noite. Agora deixe-me ler uma mensagem que é absolutamente incrível de cair o queixo. Sofonias 3,17 na Bíblia Amplificada. O Senhor teu Deus está no meio de vós, o poderoso, o Salvador que salva. Ele se regozijará com você com alegria. Ele descansará em satisfação silenciosa. Agora ouça. E em seu amor ele estará em silêncio e não fará menção dos seus pecados passados. E nem mesmo os recordará. Eu preciso ler isso novamente. Porque a gente fica assim, o quê? Ele ficará em silêncio e não fará menção dos seus pecados passados. E nem mesmo os recordará. Eu me lembro, isso talvez tenha uns 50 anos,
quando eu era uma jovem cristã, eu nem mesmo estava em um caminhar sério com Deus e toda noite eu me ajoelhava junto à minha cama e fazia a mesma oração. Deus perdoe meus pecados, me ajude a ser uma boa esposa, uma boa mãe e, acima de tudo, uma boa cristã, porque se eu puder ser assim, eu sei que todo o resto ficará bem. Isto era a minha vida de oração. E uma vez eu ouvi Deus dizer: eu já te perdoei pelos pecados que você está orando, agora você precisa perdoar a si mesma. Veja, Deus nos perdoa na primeira vez que pedimos, se formos sinceros. Mas receber esse perdão, literalmente, significa que você tem que perdoar a si mesmo. E muitas vezes, nós fazemos assim. Ainda que Deus não nos castigue, nós encontramos muitas maneiras diferentes de punir a nós mesmos. Nós fazemos isso. Salmo 103, 12 a 14, uma vez mais na tradução amplificada. Tanto quanto o leste está longe do oeste, assim ele removeu as nossas transgressões de nós. Bem, quão longe está o leste do oeste? Eu não acho que alguém possa descobrir. Tanto quanto o leste está longe do oeste, assim ele removeu as nossas transgressões. Como um pai ama e compadece de seus filhos, então o Senhor ama e se compadece daqueles que o temem com reverência, adoração e admiração. Porque ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra e imprime em seu coração que nós somos pó. Sabe, todos nós fomos criados de uma mão cheia de lama. E nenhum de nós é surpresa para Deus. Ele sabia o que teria quando nos convidou para um relacionamento com ele. Agora, isso não significa que nós não devemos levar o pecado a sério. O pecado é uma questão muito séria. Mas veja, a coisa é, qualquer um que realmente ame a Deus vai desejar de todo o coração não pecar. Jesus disse: se você me ama, você me obedecerá. Eu acho que quanto mais nós amamos a Jesus, mais nós o obedecemos. Então eu digo às pessoas, se você está lidando com pecado repetitivo, algo do qual você não consegue se libertar, em vez de lutar com isso o tempo todo, gaste mais tempo com Deus. Gaste mais tempo amando e deixando que Ele te ame. Leia tudo o que puder na Bíblia sobre o amor de Deus. E quanto mais você se apaixonar por Jesus, mais você não vai querer fazer essas coisas. E assim que você realmente não quiser, você vai se dispor a sofrer, mesmo que precise, para ser liberto. Uma moça me escreveu recentemente, ela perguntou. Ela é viciada em drogas e ela disse: eu fico orando e orando, mas até agora Deus não me libertou. Eu não sei o que mais posso fazer. Eu disse: bem, você pode ter que se dispor a ficar desconfortável por um tempo. Eu acho que é isso que nós não queremos. Nós queremos que Deus nos liberte sem qualquer desconforto para nós ou qualquer disciplina para nós. E sabe, eu nunca usei drogas, mas eu fui fumante por muito tempo, desde os 9 anos de idade até os 30 anos. E eu me convenci de que nunca deixaria de fumar, porque eu sempre dizia... Quando eu era adolescente, eu sempre fui um pouco gordinha e eu sempre pensava, se eu parar de fumar, eu vou comer tudo até o pé da mesa da minha casa e vou ganhar muito peso. Então, eu me enterrei em minha própria confissão, dizendo, eu nunca vou parar de fumar, eu nunca vou parar de fumar. Eu tive que mudar a minha confissão. Primeiro eu comecei a dizer, eu parei de fumar enquanto eu ainda estava fumando. Eu dizia, eu não fumo, eu não gosto de cigarro, é caro, eles fedem. E Deus me libertou, mas eu fiquei desconfortável. Por 30 dias. Foi difícil. Cada dia ficava um pouco mais fácil, cada semana ficava um pouco mais fácil, mas eu acho que muitas vezes as pessoas não querem ficar desconfortáveis. Por isso elas ficam pensando que Deus não as está libertando, porque elas estão esperando por algo que não vai lhes custar nada. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabe, não é confortável amar alguém que realmente te tratou de maneira injusta. Mas se você estiver disposto a fazer isso só porque você ama Jesus, Ele vê o seu coração e o ajuda a fazê-lo. Sabe, eu acho que a descrença é um problema muito maior do que o nosso pecado. Se você parar e pensar, eu amo 1 João 2:1. Meus queridos filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Esse é o ponto de toda a Bíblia. Estou escrevendo isso para que você faça boas escolhas.
Fique no caminho estreito que leva à vida ou vá para o caminho largo que leva à destruição. Faça o que eu te digo para fazer e sua vida será abençoada. Faça o que eu te digo para não fazer e você vai ter muitos problemas. Então é disso que o livro inteiro trata, é sobre não pecar e fazer o que Deus quer que façamos. Então ele disse, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui está o que eu entendo disso, é que Deus já nos proveu o perdão porque Ele sabe da nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Eu não sei você, mas eu não passo muitos dias sem fazer alguma coisa errada. O pecado é pecado mesmo que seja só em pensamento. Você nem precisa sair e fazer algo. Por exemplo, no Antigo Testamento diz, não cometerás adultério. Jesus disse, mas eis que te digo, nem pense nisso. Nem ao menos olhe para uma mulher com luxúria. E então, olha, é difícil. Nós achamos que estamos fazendo bem se nós queremos fazer algo errado e nós nos disciplinamos. Isto é bom? O diabo envenena a nossa mente, mas se nós pegamos um pensamento e meditamos nele, meditamos nele, meditamos nele, e planejamos como revidar alguém pelo que eles fizeram conosco e tantas coisas que podemos deixar entrar no nosso cérebro e ficar lá, então, isso é pecado? Todos os dias, quando eu peço a Deus que perdoe meus pecados, eu digo sempre, em pensamentos, palavras e ações, eu faço o que Davi fez, eu peço a Ele, me perdoe pelos pecados que eu desconheço. Porque muitas vezes nós fazemos coisas e nós não sabemos que as fizemos. Então Deus disse em João 11:40, eu não vos disse que se creres, verás a glória de Deus? A Amplificada diz, se você apenas acreditar, você verá a glória de Deus. Então, por que não começamos a agir como se nós acreditássemos que Deus nos ama incondicionalmente e que no momento em que nos arrependemos, Ele perdoa nossos pecados e nos leva para tão longe quanto o leste está do oeste? E quando eles retornam à sua mente, não é Deus que os traz de volta, é o inimigo. Vamos terminar com alguns pensamentos aqui. Você está tentando pagar pelos seus pecados? Bem, para ser honesta, eu acho que isso é como dar um tapa na face de Jesus. Porque Ele já pagou por eles. Completamente, totalmente e perfeitamente. E a Bíblia diz em Hebreus que, de uma vez por todas, Ele pagou o preço. E não é necessário mais nenhum sacrifício, nenhum. Então você diz, bem, como eu tentaria pagar pelos meus próprios pecados? Bem, se sentindo sempre culpado. A culpa é apenas uma maneira de tentar pagar pelos seus pecados. Bem, eu vou me sentir mal por uma semana ou duas, se recusando a desfrutar a vida, se privando de coisas que você gostaria de ter porque você diz que você não merece ter essas coisas, denegrindo a si mesmo com suas próprias palavras. Vou te contar uma pequena história. Em alguns pontos, o Grand Canyon tem 14 quilômetros de largura. Bem, eu poderia pular talvez uns 30 centímetros. Eu desci uns 60 centímetros e meu corpo estava estirado. Eu realmente acho que nunca vou conseguir. Aliás, eu tenho certeza e também não tenho paciência para tentar. Talvez Dave consiga pular uns 2 metros, eu não sei. Mas o saltador pode saltar 24, 26 metros. Mas todos nós, até mesmo o saltador, estamos longe dos 14 quilômetros. Então, veja, pode ser que você conheça alguém que não cometa tantos erros quanto você, mas eles ainda estão longe do que é necessário para atender os padrões de Deus. É por isso que todos nós precisamos de Jesus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos foram justificados e feitos justos com Deus através da fé em Cristo. Então, de onde quer que você esteja assistindo, você pode ter certeza
De que se você quer um relacionamento com Deus, você o ama e pediu a Ele que te perdoe, e Ele perdoou. E mesmo que você não sinta que Ele perdoou, Ele já perdoou.